Sofrerá perseguições. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral, para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que por muito tempo ainda o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Na bela página de hoje, aprendemos com Emmanuel sobre o destino que nenhum cristão pode impedir nessa terra, que é o de sofrer perseguições. Como Paulo alertou Timóteo, afirmando claramente que todo aquele que deseja viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Emmanuel, então, de uma maneira muito completa e magistral, como é de costume, demonstra as inúmeras atitudes que, se o cristão decide adotar, é perseguido imediatamente na terra por não seguir os códigos de conduta definidos pelos homens. Ele vai dizer que o código de Jesus, cujos princípios foram exemplificados por ele mesmo, não são adotados na terra. Quais, então, as atitudes que o cristão adota, mas que não é visto com bons olhos aos seres humanos da terra? Emmanuel, então, vai dizer que quando somos feridos e procuramos a justiça da terra, os homens nos considerarão sensato, mas se optamos pelo silêncio do Mestre, lançam-se ironias à nossa face. Se buscamos da mesma forma o pagamento pelos nossos serviços, vão nos chamar de prudente. Porém, se exigimos
a boa atitude, o trabalho útil, sem esperar recompensa, nos chamarão de loucos. Se usamos da legítima defesa contra os maus, nos categorizarão como homem digno. Mas se perdoamos as ofensas e aplicamos a humildade, nos chamarão de covarde e desprezível. Se exploramos os outros para os nossos interesses, dirão que somos inteligentes e habilidosos, mas se servimos a sociedade para o benefício de todos e simplesmente por amor ao Cristo, nos chamarão de idiotas e servis. Assim, toda vez que priorizamos as leis da terra, dando para receber, fazendo algo apenas com interesse ou para que tenhamos admiração dos outros, se elogiamos para sermos elogiados, receberemos o louvor das criaturas. Mas no momento que decidirmos abraçar uma fidelidade ao Evangelho, adotando uma postura cristã, muitas vezes com pesados sofrimentos para o nosso coração, nos chamarão de insensatos. Por isso, depois de dar tantos exemplos que demonstram as perseguições aos cristãos na terra, Emmanuel nos pede: atende ao trabalho onde estiveres, sem qualquer dúvida, certos de que por muito tempo ainda todo discípulo fiel do Cristo sofrerá perseguição na terra. Com isso em mente, tenhamos a certeza que Jesus nos ampara e que não teremos vida mansa aqui na terra. Em nenhum momento Cristo prometeu isto, pelo contrário. Os discípulos também alertaram os seguidores que sofreríamos perseguições. Por que tantos cristãos esperam uma vida sem empecilhos, sem obstáculos, sem desafios, recebendo a compreensão dos outros, o carinho, a fraternidade, a amizade? Isso é uma grande ilusão. Teremos, sim, amizades. Seremos compreendidos muitas vezes, porém, em muitas situações, seremos combatidos, perseguidos, ironizados, tidos como ignorantes, loucos, servis. Na linguagem moderna, o banana, aquele que aceita ser agredido, que não devolve a ofensa, que perdoa os caluniadores. Por isso, tenhamos em mente, não percamos esse foco em nossos corações. Nós não precisamos agradar aos homens, que sempre exigirão mais e mais provas dessa submissão. Devemos render graças somente ao Mestre, ao nosso Senhor, porque Ele sim exemplificou a verdadeira caridade e fraternidade e o verdadeiro caminho que leva à nossa elevação espiritual. Agradecemos, portanto, a Emmanuel por tantos esclarecimentos e pedimos aos nossos guias que não deixem cair dos nossos corações essa chama, esse ânimo que nos faz persistir no caminho cristão, por mais que soframos perseguições. Esse é o melhor caminho para se chegar à paz de espírito, à paz de consciência e, consequentemente, herdarmos a terra. Que assim seja.